E... Oi, estão me ouvindo? Sim, professor. É só um aviso aqui de gravação, tá certo? Isadora, eu gostaria de agradecer ao grupo de estudos em Apídeos, tá? Através aí, através da Isadora, de fazer o convite aí para a gente. Eu confesso que, quando foi feito o convite, eu fiquei imaginando de que maneira eu poderia contribuir para o grupo de estudos de vocês. Eu confesso também que eu não tenho assim muita propriedade para falar de abelhas, para falar de colmeias, né? Mas depois ela me deixou bem tranquilo. Eu falei para ela, porque a nossa ideia era falar de terapias complementares, né? E aí ela me deixou bastante tranquilo. Eu espero que esse tema tão importante, que a gente possa contribuir um pouquinho com o grupo de vocês. Então, eu agradeço imensamente, de coração, esse convite. Ok? Vamos começar? Podemos, professor. Podemos, professor. Vocês estão me ouvindo? Bem? Sim, ouvimos e estamos vendo sua tela. Tá bom. Pessoal, se durante esse bate-papo nosso, vocês desejarem, foi importante, vocês podem me interromper, não tem problema. De toda maneira, a ideia é a gente fazer aí uma exposição, alguns comentários, e depois eu fico à inteira disposição de vocês, tá? Nosso tema hoje, então, são terapias complementares e fitoterapia. Nós vamos falar um pouco das perspectivas, né, dessas terapias complementares, e eu vou focar um pouquinho mais em fitoterapia, eu explico para vocês, porque dentro de uma lista enorme das chamadas terapias complementares, a fitoterapia é que eu posso dizer que eu tenho um pouco mais de experiência, né, de tempo de uso, de experiência. Eu comecei com homeopatia, depois eu fiquei bastante inclinado para a fitoterapia e me dediquei bastante. Aqui no hospital nós utilizamos várias terapias complementares, né? Ozonioterapia, shockwave, magnetoterapia, acupuntura, mas vocês vão perceber que nós vamos focar um pouquinho mais essa exposição nossa em relação à fitoterapia. Em primeiro lugar, é importante a gente entender o porquê, né, dessa nossa exposição, essa discussão, porque a medicina veterinária também tem aderido a essa procura, a essa demanda. Nós temos hoje, está aumentando bastante essa demanda. Em relação às terapias complementares, nós vamos dizer um pouquinho adiante o porquê disso, né, que provavelmente está levando hoje a essa corrente, essa enorme demanda por essas terapias ditas alternativas, né, que são essas terapias complementares. E isso começou fortemente em medicina humana, e a medicina veterinária não está atrás disso. É tão forte quanto. Nós temos hoje várias correntes de especialização dentro disso. Então, hoje é bastante importante esse tema. Eu acho que nós temos que começar a discutir isso. O que a gente vê frequentemente é isso que vocês estão vendo aí. Então, medicina convencional versus medicina alternativa, ou cura química ou cura natural. Vocês devem ter percebido que a gente vive nesse terceiro milênio uma era de extremos, né? Então, é uma era de polarização de extremos. É incrível porque hoje, com essa evolução nos meios de comunicação virtual, digital, redes sociais, era para a gente se aproximar mais, se comunicar mais. E parece que nem sempre isso está acontecendo.
a gente vê polarização em absolutamente quase tudo, né? Ou é de direita, ou é de esquerda, né? Ou é isso, ou é aquilo. E com essas terapias também ocorre, às vezes, essa polarização. Ou seja, parece que você tem que escolher entre a cura química ou a cura natural. É como se não existisse algo no meio disso, uma outra possibilidade ou algum tipo de relação mais equilibrada. Então, você vem a chamada para essa palestra aí, né? Já coloca uma coisa num extremo e outra coisa no outro extremo, né? Eu acho que isso não é saudável para nenhum dos dois lados. Vem para a cura química, vem para a cura natural. Eu prefiro hoje, e ela é uma reação muito forte que vem ocorrendo, em adotar novas práticas médicas, eu prefiro o termo, então, por isso que eu utilizo muito medicina complementar e integrativa. E isso é uma reação exatamente a isso, a exagero, né, de tratamentos químicos, tratamentos com medicamentos sintéticos, etc. Então, hoje, a gente está tendo bastante acesso à informação em termos de práticas integrativas e complementares em saúde, não só em medicina humana, mas como nós vamos ver no final, eu vou passar algumas referências para vocês, na medicina veterinária também. Tudo isso no sentido de construir uma nova medicina, uma medicina mais integrativa, ok? Eu acho que, antes da gente começar também, tem algumas considerações que eu acho muito importantes. Na carona aí disso que eu falei, da gente evitar essa polarização. Essas considerações são, primeiro, é bom que a gente pense que qualquer terapia alternativa, comprovada cientificamente, segura e eficiente, ela vai acabar por se tornar, na verdade, medicina convencional. Ela deixa de ser uma alternativa para passar a ser uma coisa convencional, que deve ser utilizada, né, que pode ser utilizada. Ainda assim, pessoal, terapeutas alternativos continuam a exibir o rótulo alternativo, como se fosse um distintivo honroso. Na verdade, pessoal, eu não acredito que há ciência alternativa, como também não há biologia, anatomia ou evidências científicas alternativas, né? Então, eu acho interessante, às vezes, esses terapeutas exibir esse rótulo alternativo como se fosse um atestado de honroso, né? De prática médica. E dentro desse contexto, eu também tenho convicção que o maior prejuízo seria o atendimento de pacientes com casos graves de saúde e que vão obedecer, né, o cuidador, o proprietário do animal vai obedecer a terapeutas bem intencionados, mas frequentemente equivocados, ou pior ainda, né, charlatães inescrupulosos. Então, essas são algumas considerações que a gente já inicialmente tem que fazer, viu? É muito importante que a gente faça essas considerações aí, já que nós vamos falar disso, de uma possível nova era da medicina, uma nova abordagem médica. Só para vocês terem uma pequena ideia, em termos de terapias alternativas, complementares, seja lá o que for, atuais, nós temos muitas, e algumas nem tão atuais, são milenares, como a medicina ayurveda, indiana. Nós temos aromaterapia, cristaloterapia, dietas alternativas e nutracêuticos, massoterapia, medicina chinesa tradicional, medicina ortomolecular, osteopatia, urinoterapia, apiterapia, né? Coloquei em vermelho aí, né? Utilização de produtos apiários, quiropraxia, terapia de sanguessuga ou ventosas, hemoterapia, oxigênioterapia, gente, ozonioterapia, reiki, homeopatia, terapias celulares e células-tronco, acupuntura, florais de Bach, terapias magnéticas, sangria, laser, shockwave, eletroterapia e fitoterapia. Então, eu fiz uma pequena lista para vocês.
Muitas dessas terapias nós praticamos aqui, seja na unidade de pequenos animais, seja na unidade de equinos. Muitas delas. Eu só posso reafirmar, ratificar, que, dentre elas, a fitoterapia é a que eu mais utilizo, com certeza. O que é, afinal, fitoterapia, então? É o uso de plantas e suas partes diversas, flores, sementes, frutos, carnes, ou então extratos dessas plantas no tratamento e prevenção das diversas doenças. Nós vamos ter nessas plantas presença de um ou vários princípios ativos numa mesma planta, e é frequente a gente usar uma associação de plantas no tratamento. Às vezes a gente não usa uma planta só, nós usamos 2, 3, 4, às vezes nós fazemos chás com 3, 4 plantas diferentes e tal, para obter um resultado ou somar algum resultado. Dentro da história, uma brevíssima história da fitoterapia, que é muito mais interessante, é claro. Então, até 1930, para vocês terem uma ideia, cerca de 90% dos remédios, dos tratamentos prescritos por médicos ou vendidos sem receita, e isso eu acho que é aplicável à medicina veterinária também, antiga, histórica, tinha origem vegetal. Um exemplozinho, eu gosto de dar exemplo, é o musgo e o allium sativo, que é o alho, que eram usados para cobrir ferimentos, estancar hemorragias e combater infecções durante a Primeira Guerra Mundial. E, aparentemente, funcionavam muito bem, né? Muitos medicamentos, o fato é que muitos medicamentos vegetais, historicamente, e até esse período, apresentavam um alto grau de toxicidade e era difícil, então, estabelecer as doses necessárias e seguras. Um exemplo disso também é a digoxina, que é isolada da dedaleira, que a gente vai mostrar, a digitalis purpúrea, né? Então, essa digoxina, né, esse digitálico, era frequente também em intoxicações, um efeito que não era desejado, né? Já no século XIX e início do século XX, começou a ocorrer o isolamento de princípios ativos e um grande desenvolvimento da indústria química, farmacológica, etc. E aí começou a produção e introdução das substâncias sintéticas similares a estes princípios ativos. Depois, com um grande desenvolvimento também da física, da química, começou a construção de um novo modelo médico, e que prevaleceu, então, esse modelo médico com característica mecanicista, materialista, organicista e reducionista. Então, olhava-se muito o indivíduo, o órgão acometido, e não o entorno, a integração em torno dele. Então, muito do conhecimento tradicional foi abandonado, foi considerado como atrasado, inútil e mesmo até prejudicial. E aí houve um declínio marcante da fitoterapia e outras terapias naturais. Nesta nova medicina científica, as plantas, então, começaram a ser vistas simplesmente só como matéria-prima para a preparação de fármacos, de fitofármacos, e também de modelo para a síntese de novas moléculas sintéticas similares que deveriam ter um efeito semelhante. Um exemplo, eu gosto de colocar o Tamiflu, que vocês conhecem hoje, que é o oseltamivir, é um medicamento de ponta hoje para tratamento de gripe, foi muito usado na gripe suína e tal. O princípio ativo dele foi extraído, foi sintetizado a partir do anis estrelado. Isso remete a gente lá para o chá de anis estrelado que a vovó fazia para a gente. O crisântemo gerou um produto sintético muito usado hoje como ectoparasiticida e tal, que é o período, são os piretroides, vocês sabem, são carrapaticidas. A éfedra racínica foi extraída a efedrina, né? Então, esses são alguns exemplos. Nós temos a dedaleira, como eu falei, que é a digitalis purpúrea, e que basicamente serviu de base para sintetizar a digoxina. E nós temos a vinca de Madagascar, que vocês estão vendo à esquerda aí com as suas flores, então, e que o extrato da planta que foi o modelo de sintetização da vimblastina, e das flores a vincristina. São
para tratamento oncológico, que todos vocês devem conhecer, né? Então, veja só, para a gente encerrar aí, né, tirar uma conclusão. Eu acredito também que o fator mais importante por trás desse interesse crescente pela medicina complementar ou alternativa, que a gente vê hoje, seja na medicina humana, seja na medicina veterinária, é o estado de saúde precário que nós estamos vendo, o estado de saúde precário das sociedades ocidentais. É claro que a medicina convencional modernizou, nós temos hoje terapias moderníssimas, e vamos reconhecer, tem coisa maravilhosa. Então, a medicina convencional ela consegue controlar hoje muitas doenças sérias, mas existem sinais preocupantes, eu não preciso, né, vocês não vão discordar de maneira nenhuma de mim, né? Existem sinais preocupantes de micro-organismos resistentes, principalmente bactérias, de doenças crônicas não responsivas aos novos quimioterápicos ou intervenções, e sérios efeitos colaterais decorrentes das terapias mais modernas, que são extremamente intervencionistas, né? Eu não preciso ir longe, nós estamos aí, vamos dizer, ainda sofrendo uma pandemia. Então, é claro que quando isso acontece, há um interesse muito grande por essas novas possibilidades médicas e terapêuticas, né? Então, acho que a resposta é muito simples, é essa a resposta, né? Agora, vamos falar um pouquinho da fitoterapia na medicina de equinos, né? A gente vai comentar um pouquinho e aí já vão falando coisas. Vocês me desculpem focar em equino, mas é a área que eu mais atuo, né? É a área que eu realmente me dediquei mais minha vida toda como médico veterinário, é a prática médica de equinos. Então, eu prefiro falar um pouco deles, mas eu posso assegurar para vocês que muitos desses tratamentos eu utilizo também em pequenos animais, exóticos, etc. E até animais silvestres que nós recebemos aqui na unidade de pequenos animais, um trabalho voluntário que a gente faz de recuperação desses animais. Ok? Por que fitoterapia? Isso é a primeira pergunta, né? Por que fitoterapia? Eu vou começar com um exemplo muito simples, para vocês entenderem o que eu quero dizer. À esquerda aí, eu estou mostrando duas imagens, à esquerda, uma em cima, uma embaixo, da filipêndula umária. E à direita, eu estou mostrando duas imagens do salgueiro branco, que é muito comum na África, inclusive. Então, essas são as duas plantas, né? Veja só, tanto a filipêndula umária, quanto o salgueiro branco, eles têm uma substância, no caso do salgueiro, essa substância estão nas cascas. E a filipêndula tem essa substância também nas folhas e flores, que é a salicina, que é um salicilato. E que foi, a partir do extrato dessas plantas, que a Bayer, no início do século passado, desenvolveu e sintetizou o ácido acetil salicílico, que todo mundo conhece. Muitos de vocês já devem ter tomado uma aspirina. Eu acho que não existe um ser humano na face da Terra que nunca tomou aspirina na vida, deve ser muito poucos, né? E tornou a Bayer alemã uma potência, né? Esse medicamento. E depois descobriram outras propriedades, né? Hoje é utilizado para problemas, pessoas que têm problemas de circulação, tornar o sangue um pouco mais fluido, né? Etc. Né? Diminuir a possibilidade de coagulação, de formação de trombos, etc. Né? Além do efeito anti-inflamatório. Então, o que nós sabemos hoje? Nós sabemos que se nós fizermos um chá de filipêndula ou das cascas do salgueiro branco, esse chá provoca menos efeitos colaterais, como, por exemplo, que a gente pode ter com aspirina, que é gastrite severa e até sangramentos gastrointestinais. Daí eles desenvolverem um ácido salicílico tamponado e tal, né? Então, é uma infusão aí de 2 colheres de sopa da planta picada e uma xícara de chá com água fervida, toma 1 ou 2 vezes ao dia. Gente, olha, um efeito semelhante ao da aspirina, mas sem os efeitos secundários, né? Um outro exemplo, então, para a gente chegar à nossa conclusão, né, que é vamos dizer, o cartão de apresentação da fitoterapia, né, é essa planta aí.
Os slides anteriores, eu acho que vocês não reconheceriam mesmo a planta, mas aí todo mundo conhece, né, gente? Quem já foi passear na fazenda e tal, conhece o dente de leão, né? O dente de leão é essa plantinha aí, você sopra, sai um monte desses, né? Desses apêndicezinhos dela, então. O dente de leão, gente, é o Tarax officinale, né? Ele tem uma série de princípios ativos, ácidos cafeico, cítrico, dioxinâmico, tem flavonoides, tem carotenoides. Para que o dente de leão? Qual que é a principal aí, vamos dizer, vocação dessa planta? Para que a gente utiliza ela? Eu, quando preciso de um diurético fitoterápico, a primeira planta que eu penso, gente, é o dente de leão. Ele tem, se vocês forem ler sobre o dente de leão, ele tem propriedades também digestivas e tal. Isso não me interessa muito. O que me interessa no dente de leão é o efeito diurético dele. E ele tem um efeito diurético interessante, porque ele não causa, como a furosemida, que é um medicamento sintético e na farmacopeia sintética nossa, que é usada como diurético, a gente sabe que a furosemida causa uma depressão enorme de potássio, né? Enorme. Nós vamos ter uma hipocalemia e tal, que é preocupante. Então, qual a vantagem do dente de leão? Ele é diurético e ele é rico em potássio. Então, ele supre, ele mantém níveis de potássio normais. Então, vejam só, é interessante isso, né? Você usa uma planta aí, primeiro uma que exerce o mesmo efeito do ácido acetilsalicílico, sem os efeitos colaterais preocupantes. E essa, resolvendo essa questão da depressão de potássio, né? Então, o que os fitoterapeutas costumam dizer, para a gente concluir, é que a planta, uma parte inteira dela é maior e mais adequada que a soma das partes constituintes, ou seja, todos os princípios ativos. A utilização de um princípio ativo, que é o que a gente comumente faz, a gente pega e isola aquele princípio ativo, né, industrialmente, para fazer um princípio ativo isolado ou sintetizado, não obtém o mesmo efeito desse princípio ativo associado na planta. Então, isso se chama sinergia fitoterapêutica, que é uma complexa, a gente às vezes não consegue estabelecer bem esse mecanismo, mas é uma complexa combinação de substâncias no interior da planta, de modo que os princípios ativos funcionem em harmonia, que essas plantas funcionem, exerçam o seu efeito terapêutico de forma harmônica, sem graves efeitos colaterais, né? Não que toda planta não tem efeito colateral, não, grande parte dela tem, grande parte dessas plantas tem, e nós vamos mostrar daqui a pouquinho, tá bom? Quais são? A gente tem que colocar na balança, gente, nada é 100%, nada. Sempre tem, tudo que tem uma parte boa, tem uma parte que é ruim. A vida nossa, a gente tem praticamente que carregar uma balança dentro da cabeça. E aí a gente pesa prós, pesa contra, e fica atento aos problemas que podem aparecer quanto à nossa escolha, né? Então, quais são os prós e contras da fitoterapia? A favor da fitoterapia, a sinergia e a harmonia terapêutica, que eu acabei de falar. A disponibilidade, né? Disponibilidade, às vezes, de forma barata, né? Que é pomares, jardins, vegetação de áreas rurais e interior, e até na nossa horta, no nosso jardim. O baixo custo, né? Tem que pensar, será que hoje a fitoterapia tem baixo custo? Quando a gente for comprar plantas aqui para a pessoa que mora num grande centro urbano e tal. Então, eu coloquei uma interrogação, que nem sempre vai ser, mas assim. Confiabilidade, que é a qualidade dessa planta, a veracidade, é essa planta mesmo, né? Então, confiabilidade do medicamento, né? O acesso é muito importante para essa confiabilidade. O acesso é direto ou fornecedor. E outra coisa a favor, a prática dessas fitoterapias é baseada em amplos conhecimentos de uso milenar. Então, assim, prática do uso, ela é milenar, né? E tradicional dessas plantas. E hoje nós podemos pegar esse conhecimento milenar de uma planta, levar ela para um delineamento experimental aí sério e todo. Então, as informações a respeito do uso dela, dos efeitos dela, poderão ser atualizadas.
com recentes pesquisas, experimentação científica, séria, etc. Então, isso, gente, a favor. Agora, contra, tem coisas que a gente tem que começar a pensar. A gente tem que saber, ó, vamos pensar muito bem nisso, né? Então, contra, concentração incerta. Quando a gente faz um chá, usa uma tintura, um óleo, né? A gente pode estar dando uma pequena dose abaixo do que seria necessário, ou pode estar dando uma dose muito excessiva e provocar intoxicação. Outra coisa, eu acho que se a gente pretende prescrever fitoterapia, a gente tem que ter um bom nível de conhecimento para a escolha da planta, da parte dela que contém o princípio ativo, a coleta no momento certo, quem vende a planta também tem que conhecer muito isso. E a preparação adequada dela para uso. Nós temos várias formas de apresentação, de preparação e de uso. Quando a planta é processada e comercializada, gente, ela também está sujeita a modificações, falsificações e a adulterações também, infelizmente, né? Outra coisa é que a possibilidade hoje, já que a demanda é muito grande, essas plantas começaram a ser cultivadas com o único fim de fornecer matéria-prima para tratamento, para as fitoterapias. E aí, às vezes, a pessoa que cultiva, para obter mais produtividade, começa a usar agrotóxicos, começa a usar metais pesados, e aí nós vamos ver plantas que vão ter altas taxas de mercúrio, de arsênico, de chumbo. Isso é válido para a nossa alimentação hoje também, né? E muitas plantas que a gente usa na salada, que usa para alimentação, são fitoterápicos também. Então, hoje eu acho que a tendência está sendo uma tendência muito grande de utilizar produtos regionais. Produtos que não precisam de conservação, produtos que você sabe onde está o produtor, que você sabe como ele produz, se é uma agricultura responsável ou não. Isso é muito importante. É muito, muito importante. Outra coisa contra é isso, introdução criminosa, né, de produtos químicos prejudiciais à saúde em medicamentos nomeados e considerados fitoterápicos. Eu vou dar 2 exemplos. Nós tivemos há algum tempo atrás, faz algum tempo, um produto que era dito como fitoterápico, chamado Sleeping Buddha. Olha só que coisa mais bucólica, né? Sleeping Buddha, que era pessoas que tinham problema de insônia. Depois foram descobrir que esse produto estava misturado com estazolam. Estazolam, gente, é um benzodiazepínico, né? Um ansiolítico e tal. Aí, veja só, a pessoa estava tomando um benzodiazepínico, estazolam, e não sabia, porque ele estava comprando um produto que ele achava que era natural, que eram só plantinhas, né? O outro produto é um produto que era usado, veja só, gente, que ponto chega, para tratamento de câncer de próstata, que era o PCSPS. Poxa, eles colocavam no rótulo lá uma lista de plantinhas. Só que o remédio tinha dietilestilbestrol e tinha varfarina, tinha um hormônio e um anticoagulante. Veja só, né? Então, esse é um dos problemas também, por isso que eu falo, tem contra, mas a gente tem que saber muito bem aquilo que a gente está utilizando e qual a precedência daquilo. E, finalmente, porque aí já afeta também, afeta o planeta, né, a nossa casa, a indústria de remédios naturais, paradoxalmente, não deveria ser, né? Porque as pessoas que usam estão procurando coisas mais naturais são geralmente pessoas que amam a natureza, que preservam a natureza, pode trazer prejuízos à natureza. Em torno, para vocês terem uma ideia, isso é uma estatística que até não é recente, de alguns anos atrás, que eu consegui, que em torno de 10.000 plantas medicinais estão ameaçadas de extinção em decorrência de coletas em estado selvagem. Uma delas é o ipê roxo, desde que lá atrás começou-se já uma informação que a casca do ipê roxo era anticancerígena. Houve aí uma devastação dos ipês roxos. Então, você sempre tem contras, tem a favor, tem contras, e nós temos que pesar isso tudo, estudar muito isso, utilizar da melhor forma possível. Muita atenção quanto ao uso excessivo, que é intoxicação, e interação também com outros medicamentos. Um exemplo clássico é a erva de São João, que é muito usada para depressão, síndrome do pânico, esses problemas neurológicos.
e na medicina humana. Eu uso erva de São João também, em pequenos animais. Eu uso bastante. Em alguns cavalos, que têm um comportamento muito excitado, muito agitado, um comportamento alterado. Então, eu uso. Agora, nós temos que tomar bastante cuidado com o uso da erva de São João. Se vocês associarem a antidepressivos, anticoagulantes, contraceptivos, estatinas, isso pode ser, nós podemos ter uma série de efeitos colaterais, desde tremores até sangramentos, síncope, desmaios, problemas cardíacos. Então, a erva de São João, eu acho uma planta fabulosa. Ela tem assim, olha, uma tantada de trabalhos científicos. O banco de dados científico dela é muito forte, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. O outro é a jarrinha, né? Aristológia. Ela é usada como relaxante para câimbras, como calmante, e ela tem efeito occitócico. A ingestão excessiva dela, a gente pode provocar diarreia, hemorragias e abortos. Hoje a gente tem alguns trabalhos que sinalizam, trazem algumas evidências que ela pode ser mutagênica e carcinogênica. Tá bom? O ginseng, né? Você conhece ginseng? Todo mundo fala, já conheço o ginseng, né? O cara ele quer aumentar o libido ou a fertilidade. Também tem uso como anti-inflamatório, imunoestimulante. O ginseng tem uma série de propriedades, é uma planta bacana, mas cuidado com o excesso. A ingestão excessiva interfere com drogas que são processadas por enzimas hepáticas. E, enfim, o ginseng pode potencializar diurético, hipoglicemia, prolonga tempo de sangramento também, tá? O gengibre, poxa, pessoal, eu adoro gengibre. Para mim, restaurante japonês sem gengibre é para levantar e ir embora, né? Não tem o menor sentido. Eu adoro comida japonesa, mas com bastante gengibre. E ele é utilizado como digestivo, ele é um excelente digestivo, ele é antiemético também. A pessoa está com enjoo e tal, o gengibre é fora de série. Ele tem efeito anti-inflamatório, antitrombótico e antibacteriano. Agora, a ingestão excessiva de gengibre também, o cara ele devora gengibre. Ele vai no restaurante japonês, come ali quase 30 gramas de gengibre, depois ele ainda faz suco de gengibre com limão e não sei o que e tal. Ingestão excessiva altera a glicemia, prolonga tempo de sangramento e é ulcerogênico, tá bom? Então, não se esquecer disso. Muito bem, esses foram alguns exemplos que eu dei, então, né? Cuidado que a gente tem que ter com o uso da fitoterapia, não pensar que porque é planta é natural e que não tem perigo, não tem efeito colateral. Não, tem muitos efeitos colaterais também. Tá? Agora, princípios ativos, só passando rápido, são classes de substâncias químicas que o metabolismo vegetal produz e que vai conferir ação farmacológica a diferentes espécies de plantas e tal. E esses princípios ativos podem ser denominados medicinais, né? Olha a quantidade de princípio ativo que nós podemos ter nas diversas plantas. E a gente vai aprendendo aos poucos. Quando eu comecei a me interessar a estudar fitoterapia, quando eu vi esse monte de princípio ativo, eu falei, nossa, eu não vou dar conta. Depois você vai se acostumando, você fala, essa planta tem esse princípio ativo, essa tem o outro. E você começa a saber do efeito desses princípios ativos. Então, tem muitos aí. Né? Vocês já devem ter ouvido falar em carotenoides, flavonoides, taninos, saponinas, né? Fitoestrógenos, né? Por exemplo, na soja, né? E vai por aí afora, ok? Não vamos pular isso. Por exemplo, o dente de leão, ele tem glicosídeo, flavonoides, que fortalece o vaso capilar, é anti-inflamatório, é antioxidante e tal. Normalmente, esses princípios ativos pigmentam as flores amarelas. Então, camomila tem também, a calêndula, né, que são muito usadas. Chá verde, uvas, frutas, legumes. Muitos legumes têm também esses princípios ativos. É muito importante também para o fitoterapeuta saber qual que é a parte que ele vai utilizar. Se é a casca do tronco, se é a raiz, né, se são as flores e as folhas, né? Então, isso é importante. Então, a gente vê aí a camomila, por exemplo, à direita, né?
e o alcaçuz no meio, a gente sabe qual a parte que é utilizada, viu? E o outro aspecto é que, às vezes, nem sempre depende de muita gente, a gente deixa por conta da farmácia de manipulação, é como preparar essas plantas medicinais para a utilização delas, como preparar, que tipo de preparação nós vamos usar. Pode ser através até do alimento, né? Que é aquela velha máxima, faça do teu alimento o seu remédio, o seu alimento. Então, veja só, alho, aveia, canela, gengibre, capuchinha, dente de leão, mamão, maçã, tudo isso pode ser incorporado na nossa alimentação, na salada, etc., né? No café da manhã e tudo. Tem os chás, que é o mais utilizado, e dos chás nós temos infusões, que é para flores e folhas, e decocções, que a gente ferve por um tempo maior, as raízes e as cascas. As infusões, o ideal, até eu coloquei aí, o ideal é até nem deixar ferver, né? A gente deixa chegar quase a fervura e depois a gente coloca ali o compartimentozinho, a peneirinha com as folhas ali, deixa um tempinho, né? 10 minutos está bom, e pode coar e tomar. Tem as tinturas que podem ser guardadas por muito tempo, né? Depois vão utilizadas em gotas, né? Essas tinturas, a preparação vai necessitar de álcool e tal. Eu coloquei aí para vocês, né? Depois vocês vão poder ver com calma na gravação, está explicadinho aí, tá bom? Os óleos essenciais, que esses são extremamente concentrados, é um processo de destilação muito utilizado na perfumaria também, na cosmética, né? Os ungüentos, que aí nós vamos ter que adicionar, e aí, veja só, cera de abelha é muito indicado, tá? Então, aí, ó, já que vocês são do grupo de apídeos, né? Entra aí a cera de abelha nos ungüentos. Creme, que é óleo essencial e tintura em base neutra ou em outras bases, loção, né? Nós podemos também utilizar isso. E nós usamos muito hoje as farmácias de manipulação. Nós temos, felizmente, 2 farmácias aqui no sul de Minas que atendem muito bem a gente, pesquisam muito, sugerem muito também, a gente aprende muito com eles, que é a Vet Fórmula em Pouso Alegre e a Bioética em Varginha. Uma bioética de uma farmácia de manipulação humana e a Vet Fórmula em Pouso Alegre, é uma farmácia que a gente trabalha bastante, um pessoal muito bom de serviço, que é veterinária, especificamente. E nós temos hoje ainda, em Belo Horizonte, uma excelente também farmácia de manipulação e tal, que é a Drogavet. Então, nós temos 2 boas farmácias de manipulação veterinárias, especializadas na medicina veterinária, que a gente pode utilizar. Quais são as vantagens dessas farmácias de manipulação? Conhecimento da dose, do princípio ativo, a gente tem melhora ali o conhecimento da dose que a gente está utilizando, né? A palatabilidade, eles utilizam muitos sabores e tal. Para cavalos é ótimo, porque vem em pasta, um sabor que o cavalo adora tomar o remédio dele. Nem sempre o remédio bom é o remédio amargo, tá, gente? A gente costuma dizer que o melhor remédio, ele é um remédio amargo. Nem sempre, tá? A gente pode se medicar com prazer também. E a qualidade, né? A gente sabe a qualidade da matéria-prima deles, porque eles fazem um controle de qualidade que às vezes nós não somos capazes de fazer. Porque eu acho, gente, tanto na preparação, tudo isso que eu falei para vocês, isso aí cada um no seu quadrado. Eu acho que o pessoal de farmacologia está mais preparado para isso, né? Farmacologia, com certeza. Ok? E temos vias de administração diferentes. Nós podemos usar por via oral, chás, líquido, né? Ou pasta, o uso tópico, por inalação, aerosol terapia, como vocês estão vendo aqui nesse cavalo. Existem alguns poucos, como o Traumel, né? Por exemplo, que é injetável, né? Então, o Traumel é um remédio de produção alemã, à base de arnica e outros compostos, que é injetável, mas tem também versões tópicas, né? E pode ser misturado ao alimento também. Você não precisa preparar nada, você pega simplesmente a planta e mistura no alimento. Nós vamos ver alguns exemplos depois, tá bom? Agora, falar alguma coisinha aí, quem sou eu, né? Para ensinar o Padre Nosso ao vigário, né? Vocês
estão dentro dessa área, e eu quis inserir, eu acabei e falei com a Isadora que eu ia inserir na apresentação alguma coisinha, algum comentário sobre a apiterapia, né? Terapia alternativa, complementar, que consiste em utilizar produtos que são derivados, né, das abelhas, como mel próprios, o pólen, geleia real, cera e, mais recentemente, o veneno de abelha, para fins terapêuticos, né? Então, é isso. O mel mesmo, a gente tem já bastante dentro do dado, no banco de dados, né, científico, então tem muita coisa já. Nós já sabemos de propriedades dele, que tem bastante evidência já, antibacteriana, fungicida, cicatrizante, promotora de epitelização, né? Outra coisa, se estuda muito hoje as propriedades antianêmica, emoliente, antiputrefante, digestivo, laxativo, diurética, né? E até países como a França, a Itália e tudo, vem pesquisando muito o uso do mel para problemas respiratórios, né? Problemas respiratórios. Agora, eu acho que o que está mais consolidado hoje na terapêutica, e eu acho que hoje não existe discussão mais se vale a pena ou não utilizar, porque tem tanta evidência, é o própolis, né? Que sempre vai ter alguma porçãozinha de pólen no meio também. Então, nós temos um trabalho de 200 de 2011, do Gaudí, que ele afirma que o própolis é um poderoso agente antimicrobiano, anti-inflamatório, e, segundo ele, é antiviral in vitro, né? Uma ação anti-úlcera, que auxilia na cicatrização, antioxidante, anticancerígena, é um poderoso imunoestimulante e teria efeitos hipotensivos e citostáticos, né? Então, isso é interessante. E a própria pólen também, ação antibacteriana, antifúngica, anticariogênica, tem aplicabilidade. Eu acho que até separei uma referência para vocês aí, de trabalho na área de odontologia, e tem efeitos imunomoduladores. Então, eu acho que está inserido fortemente no nosso contexto aí, da nossa discussão hoje isso. Atualmente, eles estão, o pessoal anda pesquisando, utilizando, muito, a utilização também do veneno de abelha, em diversas formas, aplicado diretamente com a manipulação da abelha. O gel, a massageador, um alergênico, a apitoxina, né, dinamizada, né, no caso aí, na 8 centesimal, né, homeopática, né. Agora, a gente utiliza o veneno da abelha já na homeopatia, isso há muito, e muito, muito tempo. Agora, eu tenho pouca experiência, gente, em utilização de veneno nas nossas terapias, né? Eu tenho mais problema, né? Cavalos que acidentados, com picadas de abelha, e ele é um animal imunologicamente hipersensível, e, olha, eu não consigo contar, foram dezenas de cavalos, ou mais de uma centena que eu perdi já, por causa de picadas de abelhas. O veneno, nós temos bastante trabalhos também, tá? Então, tem um trabalho até do Moreira, de 2012, né? E que discute essa medicina não convencional e como ela pode auxiliar no tratamento de doenças do aparelho respiratório, neurológico, dermatológico, né? Porque, segundo ele, o veneno das abelhas possui 4 ações principais, que é anti-inflamatória, analgésica, vasomotor e imunoativação. É interessante ele dizer isso, acho que tem que haver uma dosificação, né? Porque produz muita dor com picada de abelha, né? E muita inflamação em alguns casos. Nós temos um outro trabalho em 2013, do Stalk, em que ele indica também as terapias com veneno de abelhas para doenças dermatológicas, hematológicas, otorrinológicas, pulmonares, osteoarticulares, e vai por aí afora. Então, eu acho que nós temos ainda um grande campo de pesquisa aí dentro dessa área, né? Mas devemos fazer isso com muito rigor científico e muita racionalidade. Aí eu coloco para vocês algumas referências, a do Almeida e Cordeiro, né? Que é o uso do próprio brasileiro
para promover cura de queimaduras, né? Tem um outro do Rosen, que eles chegaram e evidenciaram que o próprio estimula, né, a cura de feridas, promovendo um fator de crescimento. Nós temos aqui as propriedades biológicas terapêuticas do mel, no trabalho do Orion, 2016. O Jacob pesquisou o própolis brasileiro e o malasiano para estimular, né, a cicatrização de feridas, formação de tecido de fibroblastos, etc. O Rezende, Costa, Pimenta, em 2008, fizeram um trabalho na área odontológica e publicaram no jornal, né, brasileiro, que é a atividade in vitro antimicrobiana da pasta endodôntica com própolis e com extrato de hidróxido de cálcio. Nós temos também aí de venenos também, alguns trabalhos, um de 2016. Isso aí são só alguns, gente, que eu coloquei, só para vocês terem um material de referência. E depois o Kajic, em 2014, já utilizando, inclusive, o veneno para tratamento de carcinoma de células escamosas da laringe, que é uma neoplasia muito difícil de tratar, tem sido tratado com cisplatina, e ele associa o veneno com a cisplatina. Bom, então, vejam só, nós temos um campo enorme dentro dessa área, viu? E para encerrar aí o nosso time apídio, né? Eu acho que muitos de vocês já devem conhecer essa recente startup, que é a Agrobi. E como eu sou agricultor e planto café, sou cafeicultor, eu tive muito interessado nessa startup, porque eles prometem um aumento de produção e uma melhor qualidade dos frutos, né? Com o uso de polinização. Nós sabemos que o café, vou falar do café, o café não é totalmente dependente de polinização, mas a Agrobi promete aí um aumento de produtividade de 30% e diminuir muito um problemão que a gente tem nas nossas culturas de café, que são aqueles grãos xoxos, né? Xoxos que eu falo, quando você tem um fruto de café, você tem 2 grãos dentro. E esse ano mesmo, por causa da seca, aconteceu agora na colheita, a gente está colhendo muitos frutos com 1 grão só, ou às vezes 100 grãos dentro. E isso faz a gente perder em qualidade, faz a gente perder em rendimento, também em produtividade. Então, a Agrobi, eu acho que seria de grande aplicação para culturas, como soja, como girassol, etc. Eu achei muito bacana isso, porque está tudo conectado, né? Se nós produzimos mais alimento, e se o alimento é um medicamento também, alimentos de qualidade, as abelhas estão contribuindo para isso, sob todos os aspectos, não é só para matar a fome, né? Mas a gente ter alimentos de qualidade, ter mais produtividade. Então, a relação entre abelha, agricultura e nutrição é indispensável, né? É dispensável comentar isso, né? Ok? Agora, eu só passo alguns exemplos de utilização de tratamentos, para não ficar assim muito fora de prática, né? Então, vamos rapidamente só aqui, eu não vou falar detalhes. A papilomatose equina, nós podemos usar a Thuja occidentalis, o pinheirinho, né? Os papilomas, em geral, a podofilina, que é dessa planta aí, o Podófilo peitatum, né? O princípio ativo da podofilina interfere com a divisão celular e a síntese de DNA. Há sempre um debate muito grande em torno de autoimunoterapia, né? E hoje nós já temos alguns trabalhos, já, aí uma revisão sistemática de muitos trabalhos de autoimunoterapia para tratamento de urticária, de eczemas, tratamento de dermatites. E a conclusão é que é um tratamento seguro e eficiente, tá? Ele recomenda mais trabalhos, mas ele diz que a resposta foi boa. Queimaduras, eu utilizo muito um gel fitoterápico, que é a base de mentol, aloe vera e comfrey.
E isso tudo pode ter como veículo gel de carbopol. Queimaduras mais leves, de grau 1. Queimaduras mais severas, a gente usa o própolis, a calêndula e a sulfadiazina de prata. Então, aí entra o própolis aí, né? Dentro dessa formulação, que eu gosto muito para queimaduras graves. Para feridas, que sim, a gente usa muito fitoterapia, né? E aí nós temos muita planta, que a pessoa fala que é bom para ferida, e eu selecionei aquela que no decorrer dos anos eu fui usando que eu mais gostei, tá? Que é a copaíba, que vocês estão vendo aqui, a barbatimão, é a calêndula, né? É o confrei, todo mundo conhece essa aí, a aloe vera, né? A babosa, e o girassol. Então, as plantas inferidas, gente, eu selecionei essas 3 plantas. Se vocês tiverem que formular alguma pasta, algum medicamento para tratar feridas, eu gosto demais dessas plantas e eu até passo para vocês a fórmula que a gente usa e eu sempre adiciono o própolis, né? Eu nunca deixo sem um própolis por causa desse efeito dele, cicatrizante, esse efeito antibacteriano, antifúngico e tal. Então, a nossa pomada tem calêndula, copaíba, própolis, confrei e barbatimão. Eu acho muito boa. E quando é uma ferida aberta, a nível de campo, um cavalo, não dá para você colocar uma bandagem de proteção, um curativo, né? Uma atadura, alguma coisa, a gente pode colocar o cravo, ou o alecrim, ou a citronela, para ter um efeito repelente. Senão, a gente pode ter complicações, como meses, abronemose, etc. Se eu tenho problemas que eu quero utilizar imunoestimulantes, eu sempre apelo para a equinácea, a vitamina C e a unha de gato, né? Um tária tomentosa, né? A unha de gato, eu acho que é um excelente medicamento e imunoestimulante. Agora, a equinácea é a rainha, né, das plantas para imunoestímulo. A equinácea, quando não existia antibiótico, era utilizada sempre pelos médicos da época para tratar infecções graves. Para problemas respiratórios, alterações respiratórias, vão ter várias, equino é muito comum, e que geralmente ele demonstra com secreção nasal, tosse, alterações na auscultação pulmonar, fadiga, né? Então, nós temos muitas plantas interessantes. Uma que eu gosto muito é uma planta de jardim, que é a Era Sempre Verde, a Hydera helix. Ela já tem fitofármaco nas farmácias hoje, né? Que eles acabam extraindo o princípio ativo ou 2 delas, né? Então, a Hydera helix, a gente, olha a quantidade de produtos que nós temos hoje como fitofármacos nas prateleiras das nossas farmácias, tá? E tem muito trabalho já sobre a tolerância, e segurança e eficiência dela. O outro que é clássico, claro que vocês devem conhecer, todo mundo conhece, é o guaco. Tem efeito antitussígeno, expectorante, broncodilatador, né? Então, o guaco é muito importante também, muito utilizado, e tem fitofármacos também aos montes. E tem um banco de dados vigoroso também, convincente, né? A Micânia aglomerata. Eu sou fã dessa planta, o alcaçuz, tanto para problemas digestivos, gastrites, etc., enterites, como principalmente para problemas respiratórios. Ela tem efeito arbicirra, graba, é usada as raízes, tem efeito antitussígeno e expectorante, tá? E tem efeito antialérgico e anti-inflamatório também. Mais uma vez, trabalhos aí, né, para vocês poderem, se tiverem mais interesse, tá bom? Vários trabalhos. Inclusive, ela usada em associada a uma noz asiática, a Datoda vasica, né, que eu nunca ouvi falar e não conheço nada dela, porque isso é um trabalho indiano. E o própolis, claro. Quem não tem problemas respiratórios que não usa própolis, né? Por ser antiviral, antifúngico, né? Ajuda a proteger o trato respiratório, tá? E dizem que o própolis tem um fatorzinho anestésico também, então não sei se é verdade, vocês poderão me dizer. O uso de própolis nas doenças respiratórias e otorrinolaringológicas em crianças é um grande trabalho aí, muito bom, tá? E tem esse da Luciana também, de Matos, Alves, pessoal lá de Lavras, que fizeram um excelente trabalho sobre usos e aplicações da própolis também, viu? E, então, assim, atualizando uma coisa que é usada há muito tempo de forma empírica, né?
Em aerosol terapia também, que nós temos uma excelente aplicabilidade em cavalos, a inalação, a gente usa aqui no hospital frequentemente, rotineiramente. Pode ser aplicado em outras espécies também, principalmente quelônios. E em quelônios eu acho muito interessante, porque é muito difícil você medicar quelônio. Mas pode ser usado em cão, gato, etc., de diversas formas. As plantas que eu seleciono, geralmente, que eu adiciono, às vezes, nas nossas fórmulas de aerosol terapia, é a mirra, o tomilho, o bálsamo de tolu, a alfazema, o benjoim, e esses, para mim, são as melhores plantas para isso. Tá? São plantas, inclusive, algumas são plantas que são usadas como ervas, de tempero e tal, na nossa culinária. Se uma égua tem lactação, perde o potro, e eu estou com medo de ela desenvolver uma mastite, que é o caso dessa égua, você vê, ela engurgitamento da veia mamária, é um sinal clássico de mastite em éguas. Eu preciso secar o leite dela. Para secar o leite, a sálvia é um excelente, só não usar em gestante, porque ela tem um efeito abortivo. Tá? Então, a sálvia é officinalis, tá, gente? Lembre-se disso. Já se eu quero que ela produza mais leite, o potrinho está passando fome e tal, alfafa, né? Eu uso cápsulas de alfafa, como vocês estão vendo aí, em cadelas para aumentar o leite e outras espécies também. Então, a alfafa pode ser usada, a própria alfafa, seja verde, seja em feno de alfafa, e cápsula de alfafa também. Para artrite, pessoal, tem muita coisa. Nós temos a erva, aí a garra do diabo, que é o arpagofito. Esse é um remédio que eu utilizo com uma frequência enorme, né? E que tem fitofármacos já, o Herpadol, tá? Tem outros já no mercado. A erva baleeira, essa é excelente, a erva baleeira, que é a Cordia verbenácea, para uso tópico principalmente. Tem a arnica, que é a rainha, né, dos anti-inflamatórios. E nós temos a iuca, né, que é esse agave do deserto. A iuca é ótima, ela é normalmente mais utilizada em rações, principalmente para cães. Nós vemos muitas rações que têm iuca para diminuir o odor das excretas, né, das fezes. Mas ela tem saponinas esteroidais, que tem um efeito esteroidal, um anti-inflamatório, excelente produto, viu? E a cúrcuma, né? A cúrcuma, essa é fora de série, muito bom. Então, a cúrcuma é um medicamento muito, muito utilizado como preventivo de doenças osteoarticulares, inflamações, reumatismo, etc. Essa é uma fórmula que eu posso sugerir para vocês, eu acho que pode ser bem útil quando vocês precisarem de uma forma fitoterápica para tratamentos de artrite degenerativa crônica e outros processos inflamatórios do sistema articular e osteolocomotor, que é uma associação de garra do diabo, unha de gato, sucupira, iuca, curcumina, né, que é o turmérico, e salix alba, que é a salicina. Gastrite, olha, eu vou falar para vocês, eu nem me lembro mais a última vez que eu tomei um omeprazol, uma ranitidina, então, eu já tenho no herbário em casa camomila e alcaçuz. E aí, se eu estou com um pouquinho de azia, ou estou sentindo ali que tem uma inflamação gástrica e tal, eu já preparo um chá e faço. Então, é excelente, tá? E vocês podem associar os dois, que funciona muito bem. Nós temos, inclusive, um fitofármaco nas farmácias, e que, incrivelmente, é usado para aquela dorzinha de dente do nenê, né? O extrato de camomila de alcaçuz com vitamina C e D3. Nós não podemos esquecer da espinheira santa, os problemas de gastrite, né? É outra grande planta para isso também. Então, nós temos já trabalho também que sustenta bem isso. A espinheira santa é a maitemos, tá? Ilicifolia, e temos dois tipos de maitemos, e parece que todas as duas têm esse efeito. Tem um outro trabalho aqui, evidências científicas, né, que eles perceberam a melhora significativa, né? E a guaçatonga, Casearia silvestris, né, que é utilizada para estomatite vesicular e candidíase oral. Então, vejam só, né, gente, a quantidade de possibilidades que a gente tem, né, para tratamentos fitoterápicos. Né? Aqui eu trabalho com a Casearia silvestris.
constipação, fezes endurecidas, ressecadas. A gente pode simplesmente aumentar alimento verde, aumentar a ingestão de água, de sal, que vai estimular a ingestão de água, adicionar óleo na alimentação, os óleos vegetais, ou movimentar, exercitar. Tudo isso são tratamentos complementares muito importantes, né? Então, nós podemos usar esses emolientes, o próprio óleo vegetal, né? Que nós temos acesso, é de bom custo, né? Nós podemos usar o melácio, a linhaça, a aloe vera, por via oral, relaxante também, tá? E nós temos alguns que são mais eficientes, mas podem provocar uma irritação. A gente tem que tomar muito cuidado com o uso deles, que é a cáscara sagrada, o Rhanus pushiana, e o tamarindo, né? Já o psyllium é dietético, pode ser adicionado na ração do cavalo, pode ser adicionado ali na ração diária dele, e é um excelente estimulador intestinal. Agora, se o cavalo está com diarreia, é o contrário, né? Nós temos que regular o trânsito, não interromper. A diarreia é um efeito, né, fisiológico necessário. Então, não podemos interromper completamente, mas regular quando ocorre diarreia excessiva, com a desidratação muito severa. Então, aí nós podemos fazer já logo de cara uma correção alimentar, vamos dar só feno de boa qualidade, vamos retirar o sal desse animal. Fazer um bom monitoramento clínico, com inspeção fecal, controle de temperatura, auscultação abdominal, exames laboratoriais. Né? Probióticos, imediatamente, nós vamos entrar com esses probióticos. Nós vamos entrar com os fitoterápicos, homeopáticos, eu gosto muito desses produtos homeopáticos aí, fitoterápicos da Orgânica e da Real H. E temos plantas também, que sinceramente, são extremamente eficientes, que é goiabeira, folhas novinhas, brotos de goiabeira, a romã, a macela e a erva doce. Tá bom? Esse é uma fórmula, um tratamento, uma terapia complementar caseira, popular, e que é impressionante como funciona, que é misturar limão, amido de milho e ácido acético, vinagre de maçã. E dá para isso por via oral. Isso é excelente. Para controlar dípteros, nós temos plantas também. Nós podemos ter um controle biológico, ou fitoterápico, ou um controle químico. Se a gente puder evitar o controle químico, é bom, né? Então, em vez de a gente utilizar aranhas, como essas aranhas, que eu já experimentei, ali no hospital, já experimentei uma exploração leiteira, eu acho que ela pode ajudar, mas ela não resolve. E aí nós vamos ter um sério problema também, que é teia de aranha para todo mundo. E que foi o que aconteceu aqui na nossa propriedade. E deu trabalho depois para diminuir a população delas. Então, eu acho que plantas podem ajudar a gente, principalmente como repelente, tá? E aí eu seleciono o cravo, o óleo de nim, o alecrim, a andiroba, o eucalipto-limão, a citronela, em óleo de soja e um pouco de álcool. Muito bem, gente. Eu acho que tem muito mais coisa para mostrar em termos de fitoterapia, seja ela como tratamento único ou complementar para as diversas afecções, distúrbios na prática médica dos equinos e outros animais. Mas eu acho que está bom, senão a gente não para. E, então, quais são os futuros e perspectivas da fitoterapia? Uma questão importante é convencer e conscientizar profissionais céticos da área médica de que a fitoterapia não é apenas um substituto pobre para a medicina convencional, mas que pode ser uma modalidade importante de tratamento em si, né? A questão principal, eu acho, pessoal, vamos chegar além, né? A questão principal para o futuro da fitoterapia é saber se as plantas medicinais e o conhecimento tradicional sobre seu uso terão valor pelo que eles são, uma fonte imensa de medicamentos seguros, econômica e ecologicamente equilibrados. Ou se vão ser mais uma área da vida da saúde a ser explorada, capitalizada para obtenção de lucro em curto prazo. Eu tenho muito medo disso. Enquanto houver cuidado para evitar o extrativismo exploratório, a fitoterapia vai poder se sintonizar com as nossas demandas ecológicas e ambientais, com certeza. Eu acredito nisso, tá? Espero que seja assim. Por isso é importante
essa nossa exposição, discussão, debate. Agora, hoje o conceito que eu quero não é de terapia alternativa, não é criar essa polarização. Ah, terapia convencional, seja sintética ou não, e terapia alternativa. Não, hoje seria terapias integrativas e holística, né? Então, terapias integrativas e holísticas seria, para mim, o importante na prática médica, né? Eu acho, esse quadro, eu sempre, com os nossos colegas de sala de aula, eu sempre mostro ele. Eu sou realmente apaixonado com essa imagem, desde a primeira vez que eu vi ela. Ele é um quadro que, eu acho que ele foi pintado no início do século XX, por um pintor espanhol que gostava muito de animais e que gostava de médicos veterinários também. Isso fica bem claro aí. Eu gostei muito desse quadro, eu acho que eu sei porque, se eu for lá na minha infância, né, eu me imaginava assim. Eu queria ser médico veterinário, mas eu queria só eu e os animais, eu não queria ter que lidar com pessoas, não. E depois, com o tempo, eu descobri que era uma utopia, né? Esse quadro era uma utopia, parcialmente uma utopia, porque eu consigo muito hoje ficar sós, às vezes, com os animais. Mas eu aprendi também, e acho que isso foi muito importante, eu aprendi a lidar com as pessoas. Eu desenvolvi um lado humanista. Então, para aquela criança com características autistas, misantropas, eu acho que eu evoluí muito, eu consegui evoluir nesse aspecto e descobrir que bons veterinários têm que ser boas pessoas e humanistas. Então, gente, esse quadro serve de referência para não deixar nunca apagar a nossa chama, né? Essa paixão pelo ato de cuidar de animais, né? Mas a gente tem que ser racional também e lembrar que ele é um pouco utópico, né? Também. Hoje, não sei se felizmente ou infelizmente, mas isso não me incomoda mais, cuidar de animais, o médico o veterinário cuidar de animais, ele invariavelmente ele tem uma relação direta com os animais, mas passa pelo cuidador, pelo proprietário, pelas pessoas também, né? Então, esse ciclo aqui, essa interação, gente, ela é necessária. Nós temos que conviver com ela, desenvolver mecanismos para lidar bem com ela, certo? A outra coisa importante é perceber a doença. Então, é muito bom a gente conhecer o normal para saber se é anormal. Então, e se essa doença realmente ela pode ser enquadrada na palavra doença, né? Isso é muito importante também, porque às vezes o ser humano inventa doenças para seus animais. E esse animal não está doente, mas o ser humano acha que ele está doente porque ele não corresponde a algumas expectativas do cuidador ou do proprietário. Essa é uma questão que a gente tem muita dificuldade, às vezes, de lidar. Outra coisa que nós não podemos esquecer, a influência do meio e da qualidade de vida desses animais. Então, aqui foi extraído o livro da nossa colega, a doutora Bárbara, né, capitã Bárbara, que mostra duas situações diferentes, que geram doença ou não. Nós temos um clima adequado, nutrição de qualidade, higiene, um regime extensivo, exercício físico, alimento farto e variado. Tudo isso gera estabilidade do sistema nervoso autônomo e saúde gastrointestinal. Já uma situação diferente, né? Um animal em cativeiro, estressado, entediado dentro de uma baia, sem terapia funcional, né? Ocupacional, a alimentação dele é pobre, monótona. Isso tudo gera labilidade do sistema nervoso autônomo. E isso pode, então, predispor esse animal a uma doença que não é organicista. Às vezes você quer procurar ali a causa da doença de uma forma muito simples, você tem que olhar o entorno do animal. Então, hoje, o conceito o conceito que nós temos hoje é esse que a gente comentou anteriormente, é uma medicina mais holística, mais integrativa. Então, eu vou passar aqui para a gente finalizando, pessoal, algumas referências, né? Nós temos aí um excelente livro do Mark Mikolski,
que é Medicina Complementar e Alternativa. Nós temos esses 2 volumes que são produzidos pela UFMG, que é Saúde e Espiritualidade, uma nova visão da medicina. Nós temos um excelente livro para consulta de fitoterápicos na medicina Ayurveda, que é esse livro aí, A Ciência da Longa Vida. Nós temos um livro específico para equinos, né, moderno, atualizado, que é o Herbário Equino Moderno. E nós temos aí, vocês veem uma lista de livros. Eu poderia referenciar muito mais, mas eu acho que quem quer começar, nós temos 3 livros aí que vocês podem começar. Plantas medicinais usadas na medicina veterinária, de um colega nosso, do Ruben Boyle, um grande livro das plantas medicinais e fitoterapia contemporânea. Tá bom? Aí são outras referências. Você vê que hoje é um tema bastante procurado, né? Há uma demanda hoje de informação dentro dessa área. Então, aqueles que gostam disso, né, devem já ir procurando, ler e se informar. Nós temos aí muita referência, né? Nós temos, inclusive, a medicina veterinária holística, nós já temos muita coisa dentro disso, já, de informação, de colegas que trazem informação para a gente, tá? E de medicina veterinária complementar e alternativa, né? Porque eu te mostrei alguns de medicina humana. Nós temos na medicina veterinária um farto material também. E até a medicina sistêmica hoje. Então, a Carla Abreu, junto com o pessoal ali de Brasília, e colaboradores, ela começou já um trabalho muito interessante, ela tem feito algumas oficinas, reuniões, país afora, Brasil, aí, em vários pontos, cursos e tal, de medicina veterinária sistêmica, que é uma abordagem assim, bem mais ampla, né? Bem mais espiritual. Agora, para vocês desenvolverem um senso crítico, porque não deve acreditar em tudo que a gente lê, então, mas para despertar uma consciência crítica, e 2 livros são fundamentais para isso, gente. Um é do Simon Sinek, que o livro se chama Truque ou Tratamento? Verdades e Mentiras sobre a Medicina Alternativa. E o outro, deixa eu ver se eu volto aqui, e o outro é O Umbigo de Adão, do Martin Gardner. Ele é uma obra que esse cara ele esclarece, pesquisa, vai a fundo sobre as maiores fraudes da ciência. Então, ele, inclusive, fala da urinoterapia, sabe? Ali nesse livro tem vários tópicos muito importantes quando se trata de ciência e acreditar ou não nessa ciência, se realmente pode ser considerado ciência. Então, é isso, gente. Agora, finalizando mesmo, né? Aí já chegando ao finalzinho, uma questão muito importante é essa, né? Não adianta nada rigor técnico, científico, um conhecimento técnico primoroso, etc., né? Você se matar de estudar, aprender todas as técnicas, assim, se você perder a compaixão, a afetividade e essa aproximação médico-paciente. Então, esses aspectos aí, gente, na minha opinião, são os mais importantes. Eu acho que a melhor medicina é essa, com certeza, independente se você escolheu terapia convencional, complementar, integrativa, alternativa, isso tudo deixa de ter importância. E isso é um aspecto que a gente não pode perder em momento nenhum. É esse compromisso que nós temos com esses maravilhosos seres, né? Cavalos, cães e outros animais, né? Todos eles, ok? Então, pessoal, é isso. Eu acho assim, desculpe aí pela demora, tá? Eu tentei resumir, é um assunto bastante extenso, eu tentei resumir. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês aí e eu fico agora à inteira disposição. Aí, se quiserem complementar alguma coisa, fazer um comentário, alguma pergunta. Boa noite, professor Álvaro. Boa noite a todo mundo. Eu vou estar realizando as perguntas que foram feitas no chat pelo pessoal. E está todo mundo elogiando aqui pela palestra, foi maravilhosa, muito conhecimento. É um tema realmente assim, muito importante, né?
que é bom, assim, a gente ter conhecimento. A Obrigado, eu primeira agradeço. pergunta é, teria algum substituto para a cera de abelha? Um substituto para cera de abelha? Isso. Depende do medicamento que você está preparando, né? Eu acho o seguinte, nós temos vários substratos, bases, né, para gente utilizar a mistura de plantas. E nem sempre é necessário a cera de abelha. Eu acho a cera de abelha interessante. Se você vai tratar de uma ferida, né, mesmo até se você vai tratar de uma queimadura, eu acho que seria interessante você usar a cera de abelha, mas não é indispensável, né? Você pode dispensar e utilizar outras bases. E nós temos várias, inclusive o óleo de semente de uva é um exemplo disso. Nós podemos, se a gente vai fazer um produto oleoso, se a gente vai fazer pasta, nós podemos utilizar a própria vaselina como veículo, né? Agora, eu acho que se você puder usar a cera de abelha, e a gente vê alguns trabalhos hoje que dizem que tem efeito também, a cera de abelha tem efeitos terapêuticos, seria muito melhor do que você usar uma vaselina, que é um produto inerte, né? Eu não sei se eu Ok. respondi a pergunta de vocês. Creio que respondeu sim. A outra pergunta é como podemos utilizar a própolis com intuito de cicatrizante? Utilizamos na formulação bruta? Repetir? Por favor. Como podemos utilizar a própolis com intuito de cicatrizante? Utilizamos na formulação bruta? Podemos usar a formulação bruta, ou nós podemos usar os produtos que estão disponíveis no mercado e se misturado à nossa formulação, né? O que eu queria dizer em relação ao uso do própolis, toda vez que eu vou fazer alguma formulação, como aquela de cicatrização, de tratamento de feridas que eu coloquei para vocês, que tem própolis, eu deixo a cargo da farmácia de manipulação. E aí vai depender muito, é claro, da qualidade do própolis que ele vai utilizar. Eu acho que vocês sabem que existem própolis diferentes com qualidades diferentes. Existe um trabalho também de purificação do própolis, porque ele vem repleto de outras substâncias e misturas. Eu não sei se eu estou falando bobagem, mas pelo menos é o que as farmácias de manipulação me informam, sabe? Então, eu deixo a cargo da farmácia de manipulação, ele dosificar a quantidade, o percentual de própolis que eu quero, e eles vão usar a melhor matéria-prima que eles têm, ou seja, o própolis bruto ou o própolis purificado. Eles usam técnicas hoje com uso de álcool etílico e tal. E eu não sei bem, eu não sei explicar para vocês como é que são essas técnicas, não. Por isso que eu prefiro, quando a formulação exige própolis, eu prefiro que ela seja feita na farmácia de manipulação. Entendi. A outra pergunta é: o álcool da tintura poderia ser utilizado sem efeitos deletérios nos animais? O que a gente está tratando, né? Depende da quantidade de álcool usar ou não, vai depender de cada caso. Professor, o áudio ficou baixo. O áudio ficou baixo? Deixa eu ver se tem Agora alguma sim. coisa. Agora eu tô... Melhorou? Melhorou. Gente, falando sobre o álcool, eu tenho uma tendência muito grande a utilizar produtos ou formulações com composição de própolis nessas formulações do própolis não alcoólico que você acha no mercado, né? Então, você tem alguns produtos que são lá, o própolis sem álcool, né? Por exemplo, eu vou prescrever para uma calopsita, própolis. E eu evito de utilizar o própolis alcoólico em álcool. Eu evito de fazer isso. Agora, se eu tenho alguma dificuldade em encontrar o própolis da maneira que eu desejo usar, sem álcool, eu apelo novamente para a farmácia de manipulação. Nós temos um herbário lá no hospital, principalmente o Hospital de Equinos. Nós temos um herbário completo lá. Ou seja, nós temos uma planta camomila, nós temos o ocaçuz, nós temos o mulungu, e vai por aí fora. E aí a gente prepara ou a pasta, moendo essas plantas e misturando com mel,
ou a gente prepara um chá e dá na forma líquida, como um chá, né? Mas grande parte das formulações que eu uso, por exemplo, eu quero uma pomada para ferida, a gente pede para manipulação. A gente manda ali a fórmula e a farmácia de manipulação é que prepara para a gente. Daí é importante vocês terem confiabilidade na farmácia de manipulação. E o pessoal que eu trabalho, seja o pessoal da farmácia de manipulação veterinária, quanto a farmácia de manipulação humana aqui em Varginha, eu conheço todo mundo, e eu sei. Conheço, inclusive, por dentro a empresa. Isso é muito importante para mim, porque aí eu me sinto tranquilo e confiante que eles estão me oferecendo um produto legal e tudo que vai exercer o efeito que eu desejo. Ótimo. E a última pergunta feita foi: a forma em que os seres humanos se relacionam com os animais de estimação vem mudando muito. Esta conexão que os pets estabeleceram com os donos e o ambiente explica muito do seu comportamento e das doenças que apresentam. Essas doenças podem ser de fundo emocional? Como as terapias alternativas podem nos auxiliar nesse caso? Não, excelente pergunta. Todas as perguntas que vocês fizeram, gente, muito boas as perguntas, eu agradeço muito. Eu acho, sim, a gente fala muito nas nossas aulas sobre como, e durante essa pandemia isso ficou muito mais evidente, como os animais, principalmente animais de estimação, animais de companhia, os pets, como houve uma aproximação muito grande desses animais com os seres humanos, né? E eu vejo isso com bons olhos, mas também vejo com preocupação quando eu vejo que há uma excessiva humanização desses animais. Muitos cuidadores, proprietários de pets, de animais de estimação, querem humanizar esses animais de todas as formas, né? Eu acho que a gente tem que conhecer muito sobre o comportamento de cada espécie para a gente saber ter pelo menos um sinalizador que a gente está oferecendo qualidade de vida para eles. Eu costumo dizer, um gato quer ser um gato, um cavalo quer ser um cavalo, um cachorro quer ser um cachorro. Cada um tem uma personalidade diferente, tem ali uma característica daquela espécie, né? Eu tenho cavalos, eu tenho cachorros, eu tenho gatos, eu gosto de todos eles, mas eu lido com meus gatos de uma forma, eu lido com o cavalo de outra, eu lido com os cães de outra. Eu procuro entendê-los, fazer uma leitura desses animais. Eu acho que isso é um dos aspectos mais difíceis da medicina veterinária, é essa leitura. A gente procurar se comunicar, porque eles têm mecanismos de inteligência muito diferentes do nosso. Eles têm sentidos que têm uma intensidade muito diferente da nossa. Eu acho que, eu posso dizer, sem medo, que uma boa parte dos animais doentes que eu recebo tem responsabilidade do cuidador, do proprietário. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer isso, mas eu acho que isso vem melhorando muito também. Eu acho que cada vez mais isso vem com cultura, com consciência, vem com conhecimento, né? A relação entre o homem e o animal ela vem melhorando, mas ainda é muito preocupante, porque quando a gente volta na história, a gente vê como é que evoluiu isso, a relação, a gente fica de cabelo arrepiado, mas, por outro lado, a gente vê que houve uma evolução positiva. Eu tenho que ver isso de forma otimista, sabe, para acreditar nisso. Mas a gente não pode relaxar. Nós temos que estar sempre aí atento, olhando, orientando, né? Informando e fiscalizando, para que essas relações se tornem cada vez melhores. A gente ainda vê muita coisa triste, vocês sabem disso, né? Então, eu acho, sim, às vezes eu recebo um cachorro, até um cavalo com um comportamento difícil, agressivo, ou muito medroso, cachorros com problemas comportamentais. Eu acho que a fitoterapia tem um papel muito importante nisso também. Eu vou dar um exemplo clássico. Eu recebo muito papagaios com pica, papagaios que se automutilam. 80% dos papagaios, gente, com automutilação não é ectoparasita, não é nutricional, é
é ali, vamos dizer ali, é comportamental, é psicológico, é estresse, entende? É uma resposta a uma situação extremamente estressante, a condições de vida que não tem a ver com esse tipo de ave. Então, esses papagaios, eu tenho que entrar com fitoterapia. Eu vou entrar com fitoterapia ansiolítica, e aí eu vou apelar para a valeriana, para o mulungu, para a erva de São João, eu vou apelar para a camomila, né? Enfim, eu tenho aí uma composição de plantas que pode me ajudar. Mas, infelizmente, alguns desses papagaios eu tenho que entrar também com aloperidol, por exemplo. Eu tenho que entrar com benzodiazepínico. Eu fico torcendo para não ter que usar. E as plantas têm me ajudado muito nisso. Eu tenho resolvido muitos problemas só com fitoterapia, sem ter que apelar para esses ansiolíticos sintéticos, né? Benzodiazepínicos ou o próprio aloperidol. Eu não sei se eu respondi aí, porque foi uma pergunta longa, né? Teve vários pontos aí. Eu espero que eu tenha conseguido responder. Senão, eu fico à disposição para continuar. E muito obrigado pela pergunta, foi ótimo. Respondeu sim. Só mais uma coisa, o senhor teria algum e-mail em que as pessoas poderiam estar entrando em contato com você para tirar dúvidas, perguntas, né, relacionadas ao tema? Com certeza, com o maior prazer, fiquem à vontade. Eu disponibilizo para vocês os 2 e-mails, que é o vet.alvo@yahoo.com.br e o cavalodeasas@gmail.com. A Isadora tem meus e-mails, ela pode, viu, Isadora, disponibilizar todos os meus 2 e-mails e pode disponibilizar meu WhatsApp também, que é o 35 999896049. Se eu puder ajudá-los de alguma forma, eu vou fazer isso com o maior prazer, tá? Eu já disse, eu não tenho propriedade para ajudá-los em assuntos apícolas, tá? Nessa área, realmente, eu inseri alguma coisinha ali, gente, vocês me desculpem até, mas foi mais para dar uma pincelada e mostrar para vocês que vocês, nessa área de vocês aí, que vocês se interessam, que o grupo, né, de estudos de apídeos se interessa, tem uma relação muito importante dentro dessa área, que são as terapias complementares, né? E principalmente, tem uma relação importantíssima com a nutrição humana, com a nutrição animal também, claro. Boa noite, gente. Eu gostaria muito de agradecer ao professor Álvaro pela palestra. Eu adorei, eu tenho certeza que os participantes também adoraram muito. Contribuiu muito para a nossa formação. E eu queria muito agradecer também as pessoas que participou como convidado. A lista de presença foi mandada no chat e o certificado vai ser mandado no e-mail de vocês. Ou vocês podem entrar também no Simpla e em meus ingressos na aba, que vocês conseguem ter acesso. Muito obrigada a todos vocês. Tenham uma boa noite. Pessoal, muito obrigado a todos, viu, pelo convite, por terem me ouvido. E eu continuo à disposição de vocês, então, pelos 2 e-mails e pelo WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tiverem, viu, façam contato com a gente, que a gente vai trocando figurinha, tá bom? Muito obrigada, viu, professor Álvaro? Excelente aula, excelente palestra. Todo mundo está elogiando aqui no chat. Foi excelente. Gratidão. Obrigado, eu que agradeço. Aqui, uma boa noite para vocês, bom descanso e boa semana a todos, viu? Tchau.